Olá, sou o Júlio Santiago e hoje vamos dar continuidade à aula sobre execução fiscal, mais especificamente sobre defesa do executado. Se você não viu as primeiras aulas, pesquisa os vídeos aí no meu canal do YouTube ou vai lá no meu site juliocesarsantiago.com.br que com certeza você vai achar o vídeo. No último vídeo eu falei da exceção de pré-executividade, mencionando a súmula 393 do STJ. Então, nós vamos tratar dela. De acordo com a súmula do STJ, que está aqui no quadro 393, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. A súmula tem, portanto, dois pressupostos. O primeiro, matérias conhecíveis de ofício, ou seja, matérias que o juiz pode apreciar independente da manifestação da parte. São matérias ligadas à ordem pública e que afetam a própria justiça do processo. Processo de execução que viola matérias de ordem pública é um processo desenvolvido injustamente, portanto. O conceito de ordem pública, para fins de exceção de pré-executividade, acaba sendo casuístico, em razão da limitação que o segundo requisito da súmula impõe. Eu vou falar mais sobre isso adiante. Então, por exemplo, se em um processo administrativo não houver a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do crédito tributário, a própria constituição do crédito tributário fica prejudicada. A ampla defesa também fica prejudicada, já que o contribuinte que desconhece que tem contra si um processo administrativo de cobrança não poderá se defender regularmente. Há aqui um claro caso de violação da ordem pública. A violação da ordem pública, contudo, por si só, não é suficiente para permitir a admissão da exceção de pré-executividade. É preciso mais um elemento. É preciso que a matéria arguída não dependa de dilação probatória. A matéria que o executado deseja alegar no curso de uma execução fiscal não pode exigir investigações administrativas amplas. Não pode exigir nomeação de perito para análise de documentos, por exemplo. Não pode exigir investigação de uma cadeia de atos constitutivos, outro exemplo. Não pode, portanto, exigir dilação probatória. Esses são os dois pressupostos admitidos pelo STJ com a súmula 393. Esses pressupostos são admitidos para que o executado, no curso de uma execução fiscal, possa manejar corretamente uma exceção de pré-executividade. A matéria deve ser passível de verificação de ofício pelo juiz e a matéria alegada não deve depender de dilação probatória. Eu estava certa vez atuando em uma execução fiscal e fui intimado para responder uma exceção de pré-executividade apresentada por um contribuinte, onde ele alegava que não possuía legitimidade passiva. A Procuradoria havia redirecionado a demanda para o sócio e, ao ser citado, o sócio alegou que havia se retirado da empresa antes do redirecionamento da demanda. Essa é uma situação muito comum, mas qual seria o problema aqui? Embora seja uma questão de legitimidade passiva, o que nos levaria aí ao primeiro pressuposto, questão de ordem pública, ela trata também de responsabilidade tributária. Saber em que situações o sócio pode ser responsabilizado. Sempre que a Fazenda faz o redirecionamento da demanda, ela anexa ao processo os atos constitutivos da empresa, demonstrando o nome do sócio que deve ser incluído no polo passivo da demanda. Normalmente, com base no artigo 1353 do CTN. Eu vou falar de redirecionamento da demanda em um próximo vídeo. O problema aqui é quando este sócio, e aí dá redirecionamento da demanda para o sócio, apresenta a exceção de pré-executividade, afirmando que não é responsável tributário mesmo havendo a demonstração pela Fazenda Nacional
quando requereu o redirecionamento da demanda. A Fazenda demonstra isso, como eu havia dito. Para o que nos interessa aqui, é preciso saber se o tema da responsabilidade tributária é um tema que demanda dilação probatória. O primeiro pressuposto nós vimos que atende, pois envolve legitimidade passiva. E o segundo, a dilação probatória. Complicado iniciar um debate sobre responsabilidade tributária no curso de uma execução fiscal. Eu narrei no vídeo anterior o caso do caixa de supermercado que teve os documentos fraudados. Essa é uma situação muito específica. Existem situações em que é evidente que há algo errado. Existem várias outras, contudo, que não permitem uma visualização imediata da ausência da responsabilidade do executado. São situações que demandam, portanto, dilação probatória, já que vai ser necessário uma investigação mais ampla. Será preciso investigar mais a fundo a alegação da parte. Nesses casos, um procedimento que deveria ser célere, como a execução fiscal, não comporta tal discussão. Essa discussão deve ser feita, portanto, no bojo dos embargos do devedor, uma ação incidental à execução fiscal que permite a dilação probatória porque se submete a um rito ordinário. Então, se o nome do sócio já constar como responsável na CDA, ou seja, o redirecionamento já foi feito em sede administrativa e quando a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal, já o colocou como legitimado passivo, a situação complica ainda mais. É que, conforme já mencionei em outra oportunidade, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. Isso está previsto lá no artigo 3º da LEF e também no artigo 204 do CTN. Nesse caso, o ônus de provar a ausência de responsabilidade tributária para o executado é ainda mais forte. Isso, evidentemente, não poderia ser feito no curso de uma execução fiscal por conta desse nosso segundo requisito da necessidade de dilação probatória. E o fato, obviamente, da execução fiscal não ter espaço para isso. Esse tema, inclusive, foi objeto de julgamento pelo STJ na forma lá do artigo 543 do CPC, ou seja, por meio de recurso repetitivo, no qual se decidiu exatamente dessa forma. Esse julgado foi decidido lá em 2009. Não só temas vinculados a aspectos processuais podem ser arguídos em sede de exceção. Temas ligados a aspectos materiais também podem ser suscitados. Por exemplo, decadência tributária, pagamento do débito já anexando o comprovante, por outro exemplo, a prescrição tributária que não demanda dilação probatória. Então a lista é casuística. O que você deve ter em mente é que a exceção de pré-executividade sempre vai poder ser admitida quando estiver diante de uma questão que o juiz possa conhecer de ofício e que não demande dilação probatória. Então é importante demonstrar isso quando ingressar em uma execução fiscal, por meio de exceção de pré-executividade, pois esses dois requisitos que eu mencionei aqui são cumulativos. Então, se o desejo do executado é discutir a responsabilidade tributária, o ajuizamento dos embargos do devedor será a via mais adequada para discutir o tema, salvo em situações muito específicas, como eu mencionei o caso do caixa do supermercado. Então, sobre os embargos do devedor, vou falar num próximo vídeo e finalizo o assunto de defesa do executado. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever aí no canal para você receber os próximos vídeos. E se você ainda tiver um tempo, curte lá a nossa fanpage lá no Facebook, que eu também divulgo determinadas notícias por lá. Lá já somos uma comunidade de 4.572 pessoas interessadas em direito tributário. Forte abraço e até a próxima.